Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E para você que ama a geografia bíblica, a geografia da Terra Santa de Israel, né? Essa obra é clássica, é clássica. Quem não tem deveria ter, para conhecer os lugares ali da palavra de Deus, para você que ensina, para você que prega. Você tem que ter um material desse. Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, do pastor já falecido Ernesto Gnini. Ele foi um pastor batista, teólogo, e nos anos 60 ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Naquela época era uma coisa chocante. E ele teve que se retirar, né, da Igreja Batista reformada, e ele funda a Igreja Batista do Povo, a Igreja Batista do Povo, que é uma igreja carismática, né? Uma igreja batista renovada. Ele morreu com 101 anos. 101 anos. Muito respeitado. Fundou, agora eu esqueci o nome. É uma escola teológica, agora eu esqueci o nome. Foi professor de teologia. Ele deu aula de Novo Testamento. Tinha uma biblioteca com mais de 10 mil livros. Ernesto Gnini, ele respeitadíssimo. Você pode procurar aqui no YouTube, você vai encontrar vários vídeos dele, vários pastores falando sobre ele, que de fato foi uma referência. Ele morreu com 101 anos lúcido, tá? Ele morreu com 101 anos lúcido. E essa obra aqui, originalmente, foi publicada em 2 volumes. 2 volumes. Depois, a editora Ragnos, ela fez em um único volume. Capa dura. Eu gosto de capa dura, né? E já faz anos que eu tenho essa obra. Tem uns 7 anos, 8 anos que eu tenho essa obra aqui, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, antes, só um minuto. Elias, quantas páginas? No total, tirando aqui as folhas em branco, nós temos aí, ó, 540 páginas. 540 páginas. Vamos ver aqui, ó. Você tem a primeira edição dessa obra, deixa eu aproximar aqui, é de 2009, queridos. Tá aqui, ó. Primeira edição, fevereiro de 2009. Depois você teve 3 repressões e parou. A primeira em 2010, a segunda em 2013 e a última repreensão 2015. Tá? A editora Ragnos é fora de série, né? O último grande lançamento da Ragnos foi O Apóstolo do Senhor Crucificado, do Michael Gorman, que eu fiz aqui o review dessa obra, 3 vídeos para vocês dessa obra. É o último grande lançamento. Aqui você tem agradecimentos, introdução, e o livro é dividido em 2 partes principais. A primeira parte é a geografia de Israel, a geografia da Terra Santa, o mundo bíblico, as nações cananeias, os povos vizinhos de Israel, as 12 tribos de Israel, geografia física da Palestina, hidrografia da Palestina, orografia de Israel, planícies de Israel, desertos de Israel, vales de Israel, estradas e caminhos da Palestina, climas da Palestina, geografia econômica de Israel, usos e costumes de Israel, cidade de Israel. Então, a primeira parte você vai ter 15 capítulos. Já a segunda parte é a geografia das terras bíblicas, que você vai ter a Mesopotâmia, onde o mundo começou, né? A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Depois você vai ter outras regiões próximas da Mesopotâmia, Egito e o cristianismo no Ocidente. Aí você vai ter 3 apêndices. O primeiro apêndice é o dilúvio e a arca de Noé, à luz da Bíblia, da geologia e da arqueologia. Apêndice 2, as viagens de Paulo. Apêndice 3, regiões e lugares no mundo bíblico. Aí no final você tem a bibliografia. Tá? Vamos pegar aqui, ó, as nações cananeias. 23. As nações cananeias.
você vai ter aqui, ó, como aqui, ó, a introdução, várias fotos, ó. Tá vendo? Jerusalém, o centro. Aqui você tem a Síria, a Eteia, Roma, Grécia, Arábia, Etiópia, Egito, Alexandria, Caldeia e Assíria. Deixa eu correr aqui. E você tem o Mar Mediterrâneo, Sinai, aqui é o tabernáculo, né? Edom, Moabe. Show de bola. Então tá aqui, ó. As nações cananeias. Ele vai te dar também várias notas de rodapé. Aqui embaixo. A maioria dos livros que ele vai citar aqui, você vai lá na bibliografia, você pode encontrar em português, tá? E comprar, tá certo? Eu não vou ler por causa do tempo, né? Aqui, ó, as nações cananeias. Aí, aqui você tem vários mapas, aqui o mar Mediterrâneo, você tem aqui o fenícios, arameus, amorreus, cananeus, os amonitas, edomitas, midianitas, amalequitas, enfim, os filisteus aqui, ó. Aí ele vai pegando aqui, ó. Vamos lá. O amorreus. O nome amorreu é usado no Antigo Testamento para designar os habitantes da Palestina em geral, os povos dos montes que se opõem aos da planície, um povo específico ocupando uma cidade ou uma região maior com seu rei. Eles eram encontrados no lado ocidental do Mar Morto, em Hebrom, em Siquém, em Gileade e Bazã, e nas imediações do monte Hermon. Deus ordenou a Israel que destruísse os amorreus. Aparecem com 5 reis para enfrentar Josué. Ezequiel refere-se a Jerusalém como um país amorreu. E os gibeonitas descendem dos amorreus também. Aí vai falando aqui, ó, tá? Dos amorreus. Depois ele vai falar dos heteus. Tá? Depois dos heteus ele vai falar dos cananeus. O nome cananeu vem de Canaã, filho de Cã, filho de Noé. E foi sobre o filho de Noé sobre o seu filho que Noé pronuncia uma maldição não sobre Cã, mas sobre o seu neto, Canaã. Está lá em Gênesis capítulo 9, do 21 ao 23. Os irmãos de Canaã foram Cuxi, Misraim e Pute. Ocuparam uma grande faixa de terra no Vale do Jordão e se estenderam pela orla do Mediterrâneo. Apesar de procederem do mesmo tronco racial e de trazerem o mesmo nome, o grupo do Jordão era independente do grupo Mediterrâneo e vice-versa. O faraó Merneptah transformou os cananeus numa colônia egípcia. Quando Israel conquistou Canaã, o Egito perdeu sua colônia e seus aliados. O Egito reforçou sua posição na orla marítima, ocupando grande parte do território filisteu. Sofonias 2,5 chama a terra dos filisteus de Canaã. Vamos correr aqui. Nos dias de Josué, os cananeus eram um povo forte, belicoso, possuindo carros de ferro e fortes cavalos. Tinham cidades fortificadas, tais como Bet-Seá, Meguido, Sidom, Acor, Hebrom, Dor, etc. Josué não conseguiu desapossar totalmente os cananeus. Débora infligiu-lhes violenta e desastrosa derrota, e Cícera pereceu. Escavações arqueológicas revelaram muitos mistérios que escondiam a história do poderoso povo cananeu, principalmente no período anterior à ocupação israelita. A mitologia cananeia influenciou bastante Israel. E os seus deuses, como a Asherá, era uma deusa cananeia. O seu filho Baal, que se tornou o principal deus após destronar o seu pai El. Tá? Tudo isso vem dos cananeus, tá? Que influenciou bastante. Inclusive, no culto pagão,
a esses deuses, né, Asherá também era esposa de Yahvé, de Javé. E isso aí, gente, é comprovação arqueológica, tá? Depois ele vai falar aqui dos perizeus ou ferezeus, dos heveus, girgazeus, todos aqueles povos que a gente lê no Pentateuco ali, ele vai dar uma pincelada muito boa. Então, para você que vai dar uma aula sobre geografia bíblica, isso aqui é interessante. É uma obra maravilhosa. Nós temos poucas obras no Brasil sobre geografia bíblica. E essa obra é a melhor que temos. Depois aqui, ó, por último, ele vai falar dos jebuseus. Depois você vai ter, ó, o capítulo 3, na primeira parte, povos vizinhos de Israel. Ele vai dar uma introdução maravilhosa. E depois vai comentar, ó, os filisteus, que foram um dos maiores inimigos de Israel. Hoje esse povo não existe mais, né? A sua principal divindade era Dagon, que era metade peixe e metade humano, a sua estátua. Ó, em 1964, a Comissão Arqueológica da Universidade de Roma descobriu Ebla, capital de um famoso império que se estabeleceu no Golfo Pérsico, ao Mediterrâneo, entre 2500 e 1500 a.C. Esse império aparece nos registros ugaríticos de Ras Shanra, descobertos em 34 por Scheffer e W.F. Albright. Hans Shahan, né, já era habitada quando povos vindos das ilhas gregas invadiram Canaã e se radicaram ao sul da região. Eram os filisteus, que ele vai citar sempre nota de rodapé. O nome. A palavra filisteu aparece primeiramente em Gênesis 10:14. Terence Mitchell, do Departamento de Antiguidade do Museu Britânico, declarou: no Antigo Testamento, o nome filisteu é escrito como Philistim, Pelishit, usualmente como artigo e mais comumente ainda em sua forma plural. O território ocupado pelos filisteus denomina-se Filístia, de onde deriva o nome Palestina, à época dos romanos. Filisteu significa errantes, estrangeiros. Tá? Origem. Aí ele vai falar da origem desse povo, tá? Eu vou correr aqui por causa do tempo, não vou ler a origem. A localização deles, tá? Aonde ele aparece ali na Bíblia. A primeira referência em Gênesis 10:14, a primeira referência aparece em Gênesis 10:14, antes do estabelecimento da terra de Canaã, uma vez em Canaã já aparecem relacionados com o povo de Abraão em diversas etapas de sua história. Abraão era um cananeu, né? Segundo os dados. Aí você tem os patriarcas, tá? Aí ele vai falar aqui, ó, do Êxodo e Juízes. Depois Saul e Davi. Esse povo sempre vai aparecer. Você vai ler no livro de 1 Samuel, os filisteus o tempo todo enchendo o saco do povo. Juízes também aparece também ali o povo, né? Esse povo. Aqui o reino davídico. Depois, ó, divisões políticas. Aí que ele vai falar das 5 principais cidades, estado dos filisteus. Ó, o povo filisteu se dividia em 5 territórios: 3 marítimos, Gaza, Ascalon e Asdod, e 2 interiores, Gate, Nacefelá e Ecrom, que confinava com Jerusalém. Tinham também tutela sobre algumas cidades, como Morezoet-Gat, Ziklag e Gibeton. Os 5 estados formavam a invencível confederação ou pentápole filisteia. Religião. Eram idólatras, politeístas, né? Como todos os povos da terra. De seu berço natal, Creta ou Chipre, trouxeram seus deuses gregos, mesclaram com os egípcios e, por fim, casaram-se com os de Canaã. Dentre as dezenas de deuses, entre estes 3 eram os principais: Dagon, Astarote e Baal-zebub. Dagon era o deus nacional, o mais importante, tinha corpo de peixe e cabeça de homem. Importantes templos foram-lhes
dedicados nas mais importantes cidades da Filístia. O de Gaza foi destruído por Sansão. O ídolo de Asdod caiu milagrosamente diante da arca do Senhor. Aquele famoso texto de 1 Samuel 5, né? Baal-zebub, que significa Senhor das moscas, era protetor contra as moscas que infestavam aquela região. Costumavam levar seus ídolos à guerra a quem atribuíam suas vitórias. Aí você tem os registros históricos, né? A cultura desse povo. Então, gente, é bem detalhado, viu? Depois você tem aqui uma observação importante sobre os filisteus. Depois dos filisteus, ele vai falar dos amalequitas, tá? Ó, a Bíblia alinha 3 amaleques distintos. Tá? Em Gênesis 14:7, refere-se à destruição dos amalequitas por Kedor Laomer e seus companheiros. Isso quer dizer que já existiam no tempo de Abraão. Segundo, Gênesis 36:12 ao 16, menciona Amaleque, filho de Elifas, com sua concubina Tímina. Elifas era filho de Esaú. Portanto, esse Amaleque era neto de Esaú, bisneto de Isaque, ou seja, um descendente de Abraão. Terceiro, o povo a quem Israel encontrou no deserto do Sinai e com quem travou sucessivas batalhas, aqui, ó, tá aqui os textos, né? Balaão proclamou a antiguidade dos amalequitas. Aí vem falando aqui sobre Amaleque, a origem deles, de onde veio, os amalequitas, né? Que ele vai falar aqui, ó, os amalequitas se confrontaram com Israel diversas vezes, através de séculos. Aqui você tem os textos bíblicos, as passagens, ó. Se você quiser pausar para ler, puder dar uma seguradinha aqui, ó, você pode pausar, ó, para você ler as passagens bíblicas que cita os amalequitas. Caso você queira um sermão, uma exposição, numa aula, né, isso aqui você pode citar, colocar no quadro, né, as batalhas de Israel, as lutas, as guerras contra os amalequitas. Tá? Depois, ele fala aqui, ó, que nós sabemos da religião dos amalequitas, tá? Provavelmente, assim como os outros povos eram idólatras, mas nós não sabemos, né, muito sobre eles. Depois ele vai falar sobre os medianitas, tá? Ele vai dar um detalhe maravilhoso aqui, conversando com Abraão, né, sobre os medianitas. Depois ele vai falar sobre os moabitas, que se tem a campina de Moabe, ó, no mapa. Ruth era moabita, né? Ruth era moabita. O principal deus era Camus, né? Ele vai falar aqui, ó. Depois vai falar sobre os amonitas. O Amon e Moabe eram 2 irmãos e eram filhos das filhas de Ló, né? As filhas de Ló deitaram com ele e tiveram filhos, né? Uma teve um por nome de Amon, que deu descendência, que é o descendente dos amonitas, e o outro é Moabe, que veio os moabitas. Mas esses povos se tornaram idólatras, tá? Os amonitas sempre vai citar referências bíblicas em relação a esse povo. Os edomitas, que são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, tá? Que é a cidade de Petra, a cidade cavada na rocha, que era a capital, né, ou a cidade deles. Até hoje tem essa cidade lá. As cidades cavadas na rocha. Aqui você tem, ó, um relato sobre os edomitas.
Eles nunca perdoaram Israel por aquilo que Jacó fez em roubar a primogenitura do seu ancestral. Deus fala, está no Pentateuco, isso aí está em Deuteronômio, para não ferir e não matar, não brigar com os edomitas, pois eram irmãos, mas eles não estavam nem aí. Eles não gostavam do povo de Israel. E esse povo desapareceu, né? Depois você tem aqui os fenícios, tá? Você tem o nome, a localização, a origem, a expansão, o comércio, tá? A cidade dos fenícios, as características desse povo, tá? Você tem os fenícios, ó, que é um ritual de adoração ao seu Deus, né? Aqui, a religião. A atividade religiosa dos fenícios convergia para as duas divindades principais, Baal e Astarote. Baal significa senhor, marido, amo, o deus da tempestade, o deus das chuvas, da fertilidade, por aí vai. Jezabel era uma fenícia, né? Que casou com Acabe, rei do Reino do Norte, e colocou à força lá o culto a Baal. Relação com o povo de Deus, de mão em mão. Círios ou Sírios. Vai falar sobre eles aqui, ó. Depois o capítulo 4, ele vai falar das 12 tribos de Israel. Vai começar com Abraão, aí ele fala da Transjordânia, ele fala de Canaã. Aqui você tem um mapa das tribos de Israel. O Reino Unido. Aqui, bastante mapa. Depois você tem aqui, ó, Herodes, Arquelau, filho de Herodes o Grande, que foi deposto. Ele recebeu a parte ali da Judéia, né? Mas por ser cruel que nem um pai, os judeus pediram para Roma expulsar ele de lá, tirar ele de lá. Aí no ano 6 depois de Cristo, ele saiu, ele foi deposto, e aí começa a era dos procuradores romanos. Na época de Jesus era Pilatos, né? Pilatos, quando Jesus foi julgado. Mas Pilatos não era o primeiro governador romano. Pilatos era o quinto já era o quinto. Depois, ó, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. Muita gente tem dúvida, né, sobre os Herodes. E aqui ele explica. Vai falar sobre a Galileia, o nome, na Bíblia, localização, os limites, a divisão, a extensão, a geologia, a história. Samaria, outros chamam Samária, né? Samaria, eu chamo Samaria. Tá aqui o nome, ó. Quem construiu essa cidade foi o pai de Acabe, tá? Que se tornou a capital do Reino do Norte. Ó, Samaria na Bíblia, localização, histórico. Judéia, você tem o nome na Bíblia, localização, o histórico. Decápolis, que era o conjunto de 10 cidades, né? Nome na Bíblia, localização, o histórico. Aqui, ó. Pérea, que é só sobre Israel. Depois você tem aqui, ó, capítulo 5, a geografia física da Palestina. Tá? Ele vai falar aqui dos territórios administrados: Sinai, Judéia, Samaria, Golã, faixa de Gaza, território anterior, tem uns quilômetros, ó. A orla mediterrânea, o marítima, Planalto Central, Vale do Jordão, Mar Morto, Transjordânia.
E aqui sempre citando obras, né? As fontes. Capítulo 6 ele vai falar um pouco sobre a hidrografia da Palestina, os rios, né? Ele vai falar do mar Mediterrâneo, as citações bíblicas que falam sobre ele, né? Aqui você tem um mapa, ó. Um mapa não, um desenho, né? Aqui ele fala, citando passagens bíblicas, né? O Mediterrâneo guarda muitas histórias. Ele vai citar aqui a Bíblia, né? Vai citar aqui, ó, 6 relatos bíblicos sobre o mar Mediterrâneo. Rio Jordão, a etimologia, o rio, as nascentes. Ó, Bânias, uma das nascentes do Jordão, fica em Golã. O curso. Ó, as afluentes, o volume de água, o valor do Jordão, enfim. Aqui é um batismo no Rio Jordão, até hoje, né? As pessoas vão lá e se batizam lá. Lago Meron, o Mar da Galileia, tem vários nomes, né? Mar da Galileia, não é um lago, é um mar, é um grande lago, né? Chamado de Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, tem vários nomes. Tá? Aqui, ó. Kinerete ou Kinerote, Genezaré, Tiberíades, em homenagem a Tibério, né? Mar da Galileia. Tem a localização, você tem um lago. Você tem a forma, você tem um tamanho, profundidade, natureza das águas, os peixes, tá muito peixe, até hoje tem pescadores lá. Natureza do solo, as tempestades, as cidades do lago e relações com a Bíblia. Que é o Mar da Galileia aqui, ó. É um grande lago, né? De água doce. Depois você tem um famoso Mar Morto, também chamado de Mar de Sal, tá? Mar de Sal, a localização dele, o tamanho e formato dele, afluentes, natureza das águas, fortalezas, tá? Temperatura do Mar Morto, a vida, nada vive ali, nada vive, devido ao alto teor de sal, o asfalto, o sal, a constituição do terreno, Sodoma e Gomorra, teoria nortista, teoria sulista, exploração, outros rios da Palestina, afluentes do Jordão, rios que correm para o Mar Morto. Isso aqui cita muita coisa aqui, ó. Ó, rios que correm para o Mediterrâneo. Vai citando, ó, Ribeiro do Egito. Depois vai falar sobre orografia de Israel. É o capítulo 7. Vai falar das montanhas, né? E por aí vai, gente. É muito detalhado, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu parei aqui no capítulo 7, tá vendo? Orografia de Israel. Tem vários aqui, ó.
Deixa eu pegar a parte 2 para vocês verem. Na página 289. A Mesopotâmia. Mesopotâmia é o berço da civilização, né? O nome significa entre rios, né? Os limites da Bíblia. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Isso, agora voltou. Ó, o rio Pison, o rio Gion, o rio Tigre, o Eufrates. As divisões da Mesopotâmia, 7 regiões distintas podem ser observadas nesse vale. Você pode pausar para você ler aí. Ó. E você tem as rotas comerciais, tá? A rota continental e a rota fluvial, e região da Mesopotâmia. Vou pegar aqui, ó. Rotas comerciais, na verdade, religião, né? Da Mesopotâmia. Aqui ele vai falar, ó, a religião da Mesopotâmia, particularmente da Suméria, era idólatra, como afirmam os achados arqueológicos. Deuses e deusas grosseiros eram adorados e moravam em zigurates. Zigurates enormes, como também em santuários domésticos. Destacamos 4 elementos principais da religião sumeriana. Primeiro, era essencialmente naturalística e antropomórfica. Tá? Para quem não sabe o que é antropomorfismo, antropo é homem, né? Morfo é forma. Então, os deuses tinham formas humanas, tá? Interpretava as diversas forças da natureza com figuras humanas, atribuindo-lhes formas, sentimentos e atos humanos, à semelhança dos que fazem os poetas. Desse modo aparecem as divindades que personificam a criação, como o céu, a terra, os montes, rios, ventos, a chuva, etc. Pois você tem a astrologia, o céu estrelado, o sol e a lua sempre chamaram a atenção dos sumerianos. Estudaram e observaram os astros. Chegaram à astrologia, que foi o embrião da astronomia. A magia, tá? Parece-me que a magia, como forma de culto aos ídolos e como a pseudociência, nasceu no vale da Mesopotâmia e se estendeu para o Egito e o mundo todo. E essa prática é condenada pela Bíblia, né? Cidades-estados, tá? Os sumérios dividiam o cosmo, terra e céu, em 3 partes. O céu, tá? Aí você tem um deus An, que era o deus supremo, segundo eles, né? Pai dos deuses, o grande criador. Outro deus era Enlil, governador da segunda região, isto é, a atmosfera inferior, adorado como senhor do país, senhor da palavra fiel, pai dos pais, pai dos pais, rei dos homens, de cabeça negra, e rei condutor de exércitos. Tá? O terceiro, Enki ou Ea, era dominador das águas doces e salgadas. Era também o deus da sabedoria. Residia no santuário de Eridu. Aí vai falando aqui, ó, da religião, né? Deles. Ó. Pois, ó, quadro histórico cronológico da Mesopotâmia, Mesolítico, Neolítico, os períodos, né? Calcolítico. Depois eu vou falar do bronze antigo, bronze médio, canais da Mesopotâmia, ó, origem do povo da Baixa Mesopotâmia. É muita coisa, gente. Os 2 começos da humanidade.
Você tem um mapa das nações primitivas, ó. Antes da descoberta de Mari, as escavações, né? Depois das descobertas de Mari, vai citar vários eruditos aqui, ó. Roland de Vaux. Aqui vai falar de Ur, né? Antiguidade e valor cultural de Ur. E vai citando, é muita coisa, gente. Meu Deus do céu. Tá? Você tem os famosos códigos de Hammurabi, a lei de Lipit-Ishtar, Ur-Namur. Aqui você tem outras regiões próximas à Mesopotâmia. Você tem Arã, com H, Arã. Aqui, ó. Você tem Arã, Bet-Rehob, Arã Damasco, Arã Maacate, Arã Naarim, Arã Zobar, Mitânios, civilização, religião, Hititas. Meu Deus, é muita coisa. Carquemes, Cade, Ribla, e por aí vai, ó. A Síria, o Império Assírio, né? Aqui tem uma foto, um relevo da cavalaria assíria. O nome, geografia, história. Opa. Império Universal da Síria. Ó, últimos dias da Síria, que foi derrotada pela Babilônia, né? Aí vem Babilônia. Caldeia versus Babilônia. Que ele vai citar vários aqui, ó. Citando sobre a Babilônia, né? A Bíblia comentando sobre a Babilônia. O país, a cidade, ó. A geografia, a história, origens, né? Primeira dinastia babilônica. Dinastia cassita. Tempos nebulosos. Aqui tem uma imagem do grande imperador Nabucodonosor. Período neo-babilônico. Últimos tempos de Babilônia. Depois vem falar da Pérsia. Império Aquimênida. Meu Deus. Os Seleucidas, os Partas, Pérsia moderna, religião, média, história. Ó, muita coisa. Egito, tá? Na Bíblia, a geografia, os dois Egitos, que é o Alto Egito, o Baixo Egito, né? O nome, o Nilo, tá? O Egito atual. Vai falando aqui, ó. Ó, a importância do Nilo para o Egito. Sem o Nilo, o Egito não existia. Tá? Valores imobiliários. Você tem o calendário, nilômetro, que foi descoberto, né, para medir as enchentes, quando o rio enchia. Porque o Nilo produzia. Ele vai falar várias coisas que o Nilo produzia. Ó, trigo, centeio, cevada, linho, ó, papiro, óleo, animais, madeira, cerâmica. Aqui se tem as pirâmides, né? A esfinge. Meu Deus do céu, é muita coisa, gente, ó. Modelo de casa, de casa egípcia. A família egípcia.
A religião egípcia, que também era politeísta, né? Ó, deuses egípcios aqui, ó. As fotos. Meu Deus do céu, ó. Templo de Serabit. Origem dos egípcios. Meu Deus, o idioma egípcio, a escritura egípcia, a literatura egípcia e por aí vai, gente. Deixa eu parar por aqui. Então, é uma obra maravilhosa, Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas. Compre esse material, vai te ajudar bastante. Quando você for dar um estudo na sua igreja, você for pregar, você for ensinar, isso aqui vai ajudar bastante, essas informações. Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, de Ernesto Guinini. Se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.